Eles entraram na mata por volta das 3 da tarde. O céu ainda estava claro, mas dentro da floresta, o tempo parecia não obedecer às mesmas regras. Mas primeiro, se você gosta de histórias sombrias, ajude o canal a crescer. Certifique-se de clicar no botão curtir, inscrever-se e ativar as notificações. Apenas 1% dos espectadores que assistem se inscreveram. Então vamos lá, é rápido e fácil. Inscreva-se. Obrigado. Lucas foi o primeiro a parar. Silêncio absoluto, sem grilos, sem vento, nem o farfalhar das folhas. Só o som de um assobio, vindo de trás. Breno se virou devagar. E então ouviu. Pegadas, mas não como as nossas. Elas estavam ao contrário, como se alguém tivesse andado de costas, ou pior, como se os pés tivessem nascido errados. Eram grandes, afundadas no barro úmido em um padrão que desaparecia assim que ele tentava seguir. Lucas chamou por Rafa. Nenhuma resposta. Só o assobio. Mais próximo agora. Mais grave. Quase humano. Eles não sabiam. Mas já era tarde. A trilha que haviam seguido não existia em nenhum mapa moderno. E ali, naquela parte esquecida da mata, o Curupira os esperava. Lucas, Breno e Rafa não eram turistas comuns. Eles se autodenominavam exploradores de trilhas fantasmas, donos de um canal com milhares de inscritos, onde documentavam viagens a lugares esquecidos, isolados e muitas vezes evitados. A floresta do interior do Pará parecia o destino perfeito, pouco explorada, quase intocada, com rumores antigos de aldeias sumidas e aparições na mata. Para eles, era mais um episódio, mais uma chance de gerar conteúdo. Carregavam câmeras, lanternas, GPS, bússola e mapas impressos. Tudo parecia estar sob controle, até encontrarem uma bifurcação. À esquerda, a trilha oficial. À direita, uma placa velha, de madeira rachada, cravada no chão por raízes vivas. Trilha proibida. Não siga os passos reversos. Rafa riu. Mais uma dessas lendas para espantar turista. Bora? E como sempre faziam, ignoraram um aviso. A entrada era mais fechada. A mata parecia mais densa, sufocada, como se não quisesse ser atravessada. Mas isso só aumentava o entusiasmo deles. A trilha não estava em nenhum aplicativo, nem no mapa de papel, e a bússola começou a girar, de forma lenta, como se estivesse dançando com algo invisível. Lucas achou estranho, mas não disse nada. Breno registrava tudo. Rafa seguia na frente. Tudo estava sendo gravado. Cada passo, cada olhar desconfiado, cada pequeno silêncio. Mas a floresta já estava observando. E diferente das outras vezes, essa trilha não queria ser descoberta. Quando o sinal de internet sumiu por completo, eles comemoraram. Mas a partir dali, os sons da mata também pararam. Nada de pássaros, nada de insetos, só o som dos próprios passos. Em um assobio, quase imperceptível, ecoando entre as árvores, como se alguém os guiasse. A trilha começava a se estreitar. O que antes era chão de terra batida, virou um leito irregular de folhas úmidas e raízes expostas. O cheiro de terra era forte, mas havia algo a mais. Um odor doce e podre, como carne de fruta fermentando sob o sol, mesmo sem haver nenhuma fruta por perto. Lucas sentia a nuca gelada. Não era medo, era uma sensação estranha de estar sendo vigiado. Breno andava mais devagar, filmando com a GoPro presa ao peito. E Rafa, sempre na frente, sumia e aparecia entre os galhos retorcidos. O som do mundo,
que antes era preenchido com grilos e cantos de pássaros, havia desaparecido. Era como se a floresta tivesse segurado o fôlego. Foi quando Breno parou. Escutou isso? Lucas balançou a cabeça. Mas então ele também ouviu um assovio, fraco, como se alguém soprasse dentro de uma garrafa de vidro, vindo de trás. Eles se viraram ao mesmo tempo. Nada. Mas as folhas ainda balançavam, como se algo tivesse acabado de passar. Poucos metros à frente, Rafa parou de repente. Estava agachado, olhando para o chão. Chamou os amigos com a mão, sem dizer uma palavra. Quando chegaram perto, viram o que ele havia encontrado. Pegadas, mas não humanas. Eram grandes, com dedos finos e longos, e estavam viradas ao contrário, o calcanhar na frente, os dedos para trás. Rafa riu, sem graça. Alguém aí sabe andar de costas? Breno tirou fotos. Lucas não falou nada. Ao lado das pegadas havia folhas queimadas. Não como se algo tivesse pegado fogo, mas como se as folhas tivessem morrido ao serem tocadas. Pretas, secas, mortas. E acima delas, um símbolo entalhado em uma árvore. Um círculo com 2 setas em direções opostas. Era o primeiro aviso real. Mas eles seguiram. Pelo conteúdo, pela adrenalina, pela ilusão de controle. Sem saber que a mata os tinha aceitado. O sol sumiu mais cedo naquele dia. Lucas olhou para o relógio. Ainda eram 4h20 de tarde, mas o céu parecia fim de dia. Nuvens grossas cobriam tudo acima das copas. O calor foi substituído por um frio úmido que grudava na pele. Foi quando Breno desapareceu. Sem gritos, sem barulho. 1 minuto ele estava ali, no outro, nada. Rafa! Breno gritou. Correram de volta pela trilha, mas os passos pareciam ecoar de forma estranha. A floresta devolvia o som de trás, sempre de trás. Encontraram pegadas, claras, nítidas, mas continuaram seguindo as pegadas, por minutos, talvez horas. O tempo parecia dissolvido, escorrendo entre os dedos. Foi quando passaram por uma pedra com musgo, que já tinham visto antes. A gente já passou aqui, murmurou Lucas. Impossível, respondeu Breno. Mas era verdade. A trilha levava ao mesmo lugar, como se girassem dentro de um círculo invisível. A floresta não deixava sair, e cada vez que tentavam uma nova direção, as pegadas voltavam a aparecer. Então, ouviram um barulho. Não um assovio. Era como um ronco grave vindo do chão. Raízes começaram a se mover, lentamente, como dedos tentando sair da terra. Lucas e Breno correram. Sem perceber, estavam sendo levados. A floresta os guiava, não o contrário. E agora, além dos assovios, ouviam vozes baixas, sussurrando nomes. Lucas, Breno. Mas não era Rafa chamando. Era algo mais antigo. Algo que sabia os nomes deles antes mesmo que entrassem na mata. E ali, perdidos na noite que chegou mais cedo do que o esperado, tudo o que restava era seguir as pegadas invertidas, mesmo que elas levassem direto para o ventre da floresta. A floresta parecia respirar. Folhas se moviam sem vento, galhos estalavam sozinhos e a terra pulsava. Eles estavam presos em um laço, um ciclo. Voltavam sempre ao mesmo ponto, uma clareira com uma pedra rachada no centro, marcada por símbolos desconhecidos. Breno, em silêncio, ligou a câmera e deixou gravando. Lucas se sentou na pedra, exausto, suando frio. Foi quando ouviram um choro, baixo, arrastado, vindo de dentro da terra. Breno apontou para o chão. As raízes se afastavam sozinhas.
um buraco, revelando algo lá embaixo. Era a câmera de Rafa, coberta de barro, intacta. Lucas pegou com cuidado. Ligaram, ainda havia bateria. Apertam no play. A imagem era escura, tremida. Rafa andava sozinho, falava com alguém, ou com algo. Ele me chamou, cabelo vermelho, olhos que brilham. Ele sabe meu nome. A câmera cai e por 2 segundos algo passa pela tela. Pés invertidos. Na gravação, o assovio volta, mais alto, mais grave, e a vegetação se curva. Breno parou o vídeo. Lucas estava branco. Ali, naquele ponto, entenderam. A floresta não era só floresta, era um cemitério de pactos antigos, de regras quebradas, de invasores punidos. E eles eram os próximos. A noite engoliu tudo. Breno falava baixo. Eu já vi isso quando era criança. Vi ele, o homem da mata. Ele me olhou, mas eu fingi que não vi. E fingi tanto que esqueci. Até agora. Lucas não conseguia dormir. A fogueira insistia em apagar, mesmo com linha seca. Do outro lado da clareira, as árvores se moviam. Não com o vento, mas como se algo grande estivesse entre elas, assobiando. Dessa vez, o som não vinha só de trás, vinha de todos os lados. Breno levantou. Começou a andar sozinho, em transe, como se estivesse sendo guiado por algo invisível. Lucas tentou impedi-lo. Breno, fica aqui! Mas ele já estava longe, sumindo entre os galhos. Lucas seguiu, até chegar à segunda clareira. Lá, viu fogo, mas não feito por eles. Era natural, nascendo do chão como se o solo estivesse vivo. As árvores em volta se dobravam em reverência. E no centro, ele. Cabelos vermelhos, pele cinzenta, olhos como carvões acesos. Pés virados para trás, sorrindo. Era o Curupira. E ele não estava ali para proteger, estava ali para cobrar. Lucas congelou. O Curupira não falou, mas sua presença dizia tudo. Breno estava ajoelhado, olhos fechados, como se tivesse aceitado seu destino. A floresta ao redor queimava sem consumir. O fogo não destruía, ele purificava. A verdade era clara. A trilha não podia ser descoberta, era sagrada. E agora, profanada, exigia equilíbrio. Um deveria ficar, para que o outro saísse. Lucas se aproximou, chorando. Pediu, implorou, mas o Curupira não respondeu. Apenas assobiou. E o assobio ecoou dentro da mente dele, mostrando imagens, rituais antigos, invasores mortos, pactos feitos entre homens e árvores. Lucas entendeu. Breno levantou, sorriu. Fica tranquilo, mano. Eu sou mais velho, lembra? E caminhou até o fogo. Sem gritar, sem olhar para trás. O Curupira desapareceu com ele. E a floresta voltou a respirar. Lucas acordou fora da mata, dias depois, sozinho. Mas desde então, nunca mais conseguiu dormir em silêncio. O assobio o persegue, sempre de trás, mesmo em lugares onde não há floresta. Dias depois, um grupo de caçadores encontrou a barraca. O Curupira não é uma lenda infantil. Ele é uma sentença, uma presença ancestral que guarda os limites do mundo visível e do mundo esquecido. Não se trata de proteger a floresta. Se trata de proteger o que existe embaixo dela. Raízes que se alimentam de almas que ousaram cruzar trilhas proibidas. Se você ouvir um assobio vindo de trás, não olhe, nunca olhe. Você pode ver algo que não deveria existir. Algo que nunca foi feito para ser encontrado.
floresta tem olhos e pés que andam ao contrário.